Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a vegetação e hoje nós vamos entender a distribuição geográfica dos principais domínios do planeta, ou seja, dos principais biomas, tá? E a expectativa da aprendizagem que eu tenho para essa aula é que você possa estudar a distribuição geográfica dos domínios vegetais, descobrir as causas dessa distribuição, ou seja, por que o bioma X está aqui, o bioma Y está lá, e relacionar as condições climáticas com as características das vegetações, tá? Aqui tem um mapa que está te mostrando todos os biomas do planeta. Primeiramente, você tem que entender que biomas são extensas áreas cujos ecossistemas possuem certa similaridade, tá? Há uma enorme influência das condições climáticas sobre as características vegetais, o que explica a distribuição dos grandes domínios no planeta. Então, gente, o que vai acontecer? Toda essa distribuição de biomas que nós temos aqui, ela está diretamente relacionada com a questão do clima. Por exemplo, em regiões de clima tropical e equatorial, nós temos cores aqui, ou seja, biomas diferentes se comparados em regiões temperadas e em regiões polares, tá? Então, ó, quais são os principais biomas que nós temos? Aí você tem, de acordo com a legenda, você tem deserto gelado e polar, aqui ó, azulzinho, estepe e tundra, que é um azul mais clarinho, tá? Você tem a tundra ártica, que é aqui em cima, e aí você vai vindo, ó, floresta de coníferas, aqui de verde, floresta mediterrânea, aqui nessa região do Mediterrâneo, tá? E assim vai, nós temos vários, não vou ficar falando todos aqui, a gente vai estudar os mais importantes, mas é muito interessante, e você não pode esquecer de forma alguma que essa distribuição geográfica da vegetação está diretamente relacionada com o clima. É o clima que vai, não só o clima, né, o solo, as outras condições naturais, mas o clima principalmente. E aí, gente, nós vamos começar falando das florestas equatoriais e tropicais. As florestas equatoriais e tropicais, ó, elas ficam nessa região aqui. São as que estão aqui de roxo e rosa, tá? São os biomas que apresentam a mais alta biodiversidade. A imagem das florestas equatoriais e tropicais são essas aqui, ó. Tá vendo? Tá? É uma vegetação exuberante. É a mais exuberante do planeta. E ela é caracterizada por estar em regiões de clima equatorial e tropical úmido, tá? E assim, entre os grandes tipos de floresta que a gente pode citar, que são características desse tipo de bioma, são a floresta amazônica, que a gente tem aqui no Brasil, tá? A Mata Atlântica, que é o bioma nosso aqui de Lima Duarte, tá? Você tem também lá na África a floresta do Congo, tá? E na Indonésia, na Malásia e no Vietnã a gente também tem esse tipo de bioma aqui. É uma vegetação densa, ou seja, você tem dificuldades de se locomover dentro dela, tá? Apresenta vários portes de vegetação, mas predominam os portes mais elevados. E isso ocorre por conta da grande umidade que existe ali. Uma coisa interessante também para vocês entenderem é o seguinte: quanto maior a umidade do bioma, maior vai ser o porte da vegetação predominante, tá? Nós temos as savanas, tá? A savana, gente, ela também é chamada de cerrado. Por exemplo, a gente tem o cerrado brasileiro, eu posso chamar de savana brasileira. Na África a gente tem o costume de falar mais de savana, mas se você falar cerrado africano é a mesma coisa. As savanas, elas ocorrem em áreas de clima tropical típico, ou seja, com uma grande sazonalidade pluviométrica. Uma estação seca, normalmente é o inverno, tá? Aliás, normalmente não, sempre é o inverno, e uma estação úmida, que é o verão. Na verdade, quando a gente fala de inverno seco e verão úmido, a gente está falando de verão, a gente pega desde setembro, que é a primavera, e vai até o fim do verão. E o inverno a gente pega desde o início do outono. Aí a savana, como a gente pode observar aqui, ela tem dois tipos de extrato vegetal. Um arbóreo, como você pode ver aqui no fundo, e um herbáceo, tá? Vegetação rasteira. Só que a vegetação arbórea na savana, ela não é densa, igual, por exemplo, aqui na floresta equatorial e tropical. Aqui você observa que é uma árvore em cima da outra. Aqui não, você vê que tem um espaço muito grande de uma vegetação arbórea para outra, tá? Então a savana tem dois tipos de extrato vegetal, o arbóreo e o outro é o herbáceo, tá? Agora,
E uma característica da savana também é que, devido ao grande período de estiagem, a vegetação aqui ela possui galhos tortuosos para ela pegar e distribuir a água ao longo do corpo da árvore nesse período de seca, tá? E apresenta também cascas grossas, porque no período de seca é muito comum na região de savanas e cerrados ocorrer o que? Queimadas. Então é uma forma natural de se proteger, tá? Agora as florestas temperadas e de coníferas. Deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês. As florestas temperadas e de coníferas, elas se encontram nessa região aqui, na região temperada, tá? O cerrado eu não falei, mas é nessa região rosinha aqui, ó, cerrado e savana, tá? Vamos ver aqui. Esse tipo de vegetação aqui, gente, ele se forma em regiões mais frias, tá? E é uma vegetação homogênea, tá? É tudo do mesmo jeito. Aqui tô te mostrando aqui a floresta de coníferas, tá? Tem esse formato de cone, por isso o nome, justamente por um processo de adaptação ao clima muito frio. Então o que acontece? Tem esse formato justamente para que quando a neve bata na árvore, ela possa o quê? Escorregar, tá? Por isso de coníferas, formato de cone, igual de sorvetinho, tá? E nós temos também a floresta temperada. Só um adentro aqui, a floresta de coníferas, ela também pode ser chamada de floresta boreal, tá? Ou floresta fria, tá? E a floresta temperada e a floresta de coníferas, elas ocorrem, como o próprio nome diz, na região temperada. A floresta de temperada, gente, ela vai ocorrer mais abaixo da floresta de coníferas. Eu vou te mostrar aqui, ó. Quer ver? A floresta de coníferas tá aqui, tá? E a floresta temperada ela vai descendo, mais essa região aqui amarelinha, tá? E aí o que vai acontecer? A floresta temperada, gente, é aquele tipo de floresta que tem aquela folha da bandeira do Canadá. É a floresta mais bonita do mundo. No Japão tem uma época do ano que o pessoal vai para lá só para ver aquelas árvores todas coloridas, porque a floresta temperada ela apresenta uma folhagem de diversas cores. Folhagens amareladas, vermelhadas, laranjas, roxas. Então, o que vai acontecer? A floresta temperada é aquele tipo de floresta onde nós temos as 4 estações do ano bem definidas. Então, nós vamos ter realmente um período onde as folhas vão amarelar, que é o outono, um período onde as árvores vão estar muito floridas, que é na primavera, um período que as árvores vão tender a estar sem folhas por conta da neve, que é no inverno, e um período que a vegetação fica mais verde por conta da quantidade de água, de umidade ser maior, que vai ser o que? No período do verão, ok? As pradarias são essas vegetações herbáceas, rasteiras, formadas por gramíneas, com ausência ou reduzido número de árvores. Normalmente você não vê muito árvore quando você vai numa região de pradaria, tá? Essa vegetação de campos, ela ocorre geralmente em áreas planas que constituem excelentes paisagens naturais. Há exemplos de vegetação rasteira em diversas áreas do mundo, com destaque para a América do Norte. Aqui no Brasil, a gente vê as pradarias na metade sul do Rio Grande do Sul, onde a gente chama de Pampa Gaúcho. Nada mais é do que uma área de pradaria, tá? Em climas mais secos, normalmente margeando desertos, pode ocorrer a formação de estepes, que também são denominadas vegetações rasteiras e se destacam na Rússia, na Mongólia, na China e nos Estados Unidos. Ok? Aqui nós temos as vegetações xerófilas, que são vegetações adaptadas, como nós já vimos na última aula, a climas mais secos, por isso elas possuem menor quantidade de folhas e maior quantidade de espinhos, justamente para reduzir a perda de água, tá? E esse tipo de vegetação aqui vai ocorrer principalmente em áreas desérticas e semidesérticas, tá? No Brasil a gente tem esse tipo de vegetação na Caatinga brasileira, no norte de Minas Gerais e no sertão nordestino, tá? E isso aqui a gente tem comumente em vários desertos. E a vegetação de tundra é essa vegetação aqui que está no extremo norte do país, do mundo, perdão, tá? É encontrada em regiões de grande latitude, onde predomina o que? O clima polar, como no norte do Canadá, o Alasca, a Groenlândia, no norte da Rússia e na Escandinávia. Ela é formada por musgos, aquele lodinho e os líquens, que só aparecem no curto período de verão, porque na maior parte do ano permanece tudo coberto por gelo. Tá? Além das temperaturas muito baixas, um limitador para o desenvolvimento de massas vegetais mais expressivas é a reduzida umidade, tá? Porque o clima muito frio, obviamente, é um clima onde nós temos uma baixa taxa de evaporação. Tranquilo?
Então, hoje nós falamos sobre os principais biomas, como a gente viu aqui, ó, você tem os desertos, tem a situação aqui da tundra, savanas, pradarias, coníferas e temperadas e as florestas equatoriais. Nós vimos que nós temos uma espacialização muito diferenciada no que diz respeito aos biomas no planeta, e é sempre bom você não esquecer que a distribuição geográfica dos biomas está relacionada com a distribuição climática. Climas diferentes, biomas diferentes, ok? Grande abraço para você e até a próxima.